Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui com o nosso querido Renovation Cast. Me chamo Ícaro Moura e esse é o nosso ministério da nossa igreja anglicana Ressurreição Pombos, que tem o objetivo de impactar, de alcançar vidas através da palavra do Senhor Jesus. Aproveitando a oportunidade, já que estamos por aqui, né? Deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal da nossa igreja Ressurreição Pombos, beleza? Estamos também nas plataformas digitais, estamos nesse novo formato, mas estamos também nas plataformas digitais de áudio no Instagram também, @RenovationCast. E estou aqui, tenho o privilégio de dividir essa mesa com o nosso querido pastor Pedro Xavier. Fala, gente, é um prazer estar recebendo você aqui hoje para esse podcast que está extraordinário e com uma novidade, né? Agora estamos também transmitindo a partir de vídeo também, através do nosso canal do YouTube Ressurreição Pombos. Quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer os nossos colaboradores, agradecer a Vinícius aqui do estúdio Descascando Abacaxi. Muito obrigado, meu irmão, por essa parceria. Muito obrigado por estar abençoando também o nosso ministério e também mais um colaborador que a gente tem, que é a English with Dabney, uma professora de inglês extraordinária. Então, se você quer aprender a falar inglês de maneira fluente, vai lá, fala com ela, porque você vai falar muito melhor do que eu estou pronunciando aqui, porque ela é muito boa. Amém, é isso aí. Pastor, neste episódio estamos com duas líderes do Ministério Jovem, né? A primeira é a nossa advogada, Dabney Ataíde, nascida e criada no cristianismo, pós-graduada, seminarista, casada com Igleson Natan. Seja bem-vinda, Dabney. Olá, muito obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Que bom. E também com a nossa irmã querida Simone Mendes, que também já foi líder do Ministério Infantil aqui em Pombos, atualmente é líder das jovens, tem duas lindas filhas, Maísa e Mariana, é isso? É isso. Casada com Sivaldo. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, gente. Valeu pelo convite. É isso aí. Líderes do Ministério Viva. Viva o Extraordinário. Que coisa maravilhosa, né? Esse ministério que tem tanto abençoado aqui a nossa juventude aqui em Pombos. Eu queria aproveitar essa oportunidade para quem não conhece o que é o Viva, o que é esse ministério de juventude. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre o que é esse ministério. Bom, o Ministério Viva, ele é um ministério voltado, né, para a juventude. Juventude, que eu digo, né, assim como o nosso querido pastor costuma dizer, de 0 a 100 anos. Então, a juventude, né, temos movimentos missionários, né, a gente tenta engajar os jovens, né, para que eles conheçam a Cristo, para que eles conheçam a verdade e para que eles tenham uma vida plena no Espírito Santo, né? Através do direcionamento, né? O direcionamento do pastor, o direcionamento da liderança. Então, o Ministério Viva é isso, o Ministério de Jovens, que não é uma parte da igreja, é a igreja na juventude. Amém. É isso aí. Como o Davi falou, né? É um ministério de jovens, né? Que complementa também os adolescentes, né? Essa parte é um ministério que abençoa a nossa igreja, né? Abençoa a nossa cidade. E a gente vem fazendo, né, esse trabalho de evangelismo com eles, né? Trazendo a palavra. Mas é um ministério bem animado, né? Bem animado. Isso é importante, porque na verdade Paulo ele compara a igreja, a noiva de Cristo, com o corpo, né? Então, o ministério Viva, essa juventude, é mais um membro do corpo que tem que estar saudável, porque quando um corpo não está saudável, todo o restante do corpo padece, né? Então, é isso que acontece quando a gente está com febre no corpo, né? Então, é um sinal do corpo dizendo, olha, tem alguma área que não está legal. Então, assim como um corpo, a juventude, ela precisa ser sadia, assim como o de mulheres, o de homens, ou qualquer ministério, ele precisa estar sadio para que esse corpo possa continuar crescendo e avançando. É isso aí, pastor. Dabney, me tira uma dúvida. Como é que foi esse chamado para a obra do Senhor, tanto Dabney quanto a irmã Simone? Então, né, eu nasci dentro da igreja, né? Como a gente costumeiramente costuma dizer, né? Tipo, fui nascida e criada dentro da igreja. Então, eu sou neta de pastor. O meu avô, ele fundou a Igreja Batista lá em Xangrande. Ele que construiu a Igreja Batista lá em Xangrande. Então, assim, eu sempre tive essa caminhada cristã, né? Então,
Mas claro, né, que filho de crente não é crentinho, É verdade. né? Cada pessoa passa pelo seu processo individual com Cristo, cada pessoa passa, né, por suas fases. E assim, enquanto eu ainda era criança, eu lembro que eu tive um sonho que eu estava, né, assim, pregando para jovens, para adolescentes. Então, e eu até brincava com as minhas bonecas, né, pregando para elas e tal, não sei o quê. Eu sempre cantei na igreja, mas assim, a gente vai crescendo, né, vai colocando outras coisas, né, na frente daquilo que Deus queria pra gente. E assim, a virada, eu vou dizer, a virada mesmo, né, foi na semana da virada, o ano passado. Aleluia. Amém. Amém. Que foi quando eu disse, não, agora não tem mais pra onde eu fugir. Eu não posso fugir mais disso, porque senão eu não quero sentir o peso da mão de Deus em mim. Amém. Porque eu já fugi a minha vida todinha. Então, foi na semana da virada, o pastor Pedro veio, orou por mim, né? Ele orou por mim. Eu lembro claramente da sua oração, né? Principalmente da parte que o pastor falou, filha, eu te envio. Aí depois veio a pastora Priscila, né? A esposa Sim. do bispo Miguel. Isso. Miguel Neto, e aí orou e saiu lá orando, dizendo que ia ter muitos filhos espirituais, não sei o que, eu disse, pronto, agora eu não posso mais fugir. Então, assim, e depois desse dia, né, aí o pastor, irmã, eu quero conversar contigo. Aí pronto, o pastor veio, né, fez o convite para a liderança da juventude, eu disse, agora não tem mais como eu fugir, já estou aqui, então a partir de agora eu vou realmente atender aquilo que Deus me chamou para fazer. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, É Senhor. extraordinário a gente perceber assim, quanto aquilo que Deus prometeu se cumpre na nossa vida, né? Então, quando criança, ele mostrou que você seria uma pregadora de jovens e está se cumprindo a partir da semana da virada, que uma chave virou na sua vida através dessa metanoia. E claro, né, eu não lembro da oração, porque é através do Espírito Santo que a gente faz. Mas o interessante é que logo após a semana da virada, realmente acho que no comecinho de janeiro aí, a gente teve essa transição e você assumiu essa liderança junto com Simoni desse ministério, só em mais um cumprimento daquilo que Deus já havia prometido lá atrás. Amém. Bom, gente, falar um pouquinho, né? Eu não cresci num lar, né, cristão. Eu visitava às vezes a igreja católica aos domingos, mas o meu verdadeiro encontro com Cristo, ele foi num concílio em 2013, um concílio de agosto. E ali eu conheci verdadeiramente Jesus, né? E eu decidi o que é que eu queria realmente para a minha vida, que eu queria servir a esse Deus. Bom, gente, eu passei por várias áreas na igreja, né? Quando eu decidi servir, né, a Cristo, eu comecei a servir no Kids, né? Gosto muito de criança, a tia das crianças. Eu encontro com alguns adolescentes na rua e falo, tia! Meu Deus! Eu vi esse menino pequeno. E passei também pelo Ministério de Mulheres, pelo Ministério de Servir, né? Ação social, e atualmente estou aqui nos jovens, né? Estou liderando com o Dabni, e é uma bênção, né, do Senhor, servir, não importa onde, né? O Senhor nos direciona, e como o Dabni também, a gente vai fugindo um pouco, né, do nosso chamado, né? A gente vai tentando se esconder, mas eu acho que também foi uma virada de chave muito grande na minha vida no passado, na semana da virada, né? E ali Deus, ele derramou bênção sobre aquele lugar. E foi dessa maneira, tanto o pastor Pedro orou pela minha vida, confirmando o meu chamado. E eu não sei porquê, mas naquele dia eu não consegui sair do meu lugar, depois de receber uma oração. E a esposa do pastor Miguel, ela veio e orou exatamente, confirmando aquilo, né? E eu sei que o propósito de Deus, ele está sendo cumprido na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. É extraordinário ver o agir de Deus, né? Como é que ele faz, né? É aquele Deus que ele vai atrás, aquele pastor que deixa os 99 para ir atrás, talvez, daquela que está afastado, vem e traz ela no colo, para que ela não volte para aquele caminho distante dele. Então é muito bom perceber realmente esse cuidado de Deus com a nossa vida. E mais interessante ainda é ver que a semana da virada foi uma virada literalmente na nossa espiritualidade, né? Então, já aproveitando, falando que em dezembro está chegando a nossa semana da virada. Se você ainda não foi, não perde esse ano, porque vai ser extraordinário, tá bom? E aproveitando isso aí, gente, eu queria perguntar para vocês sobre quais são os desafios, que a gente sabe que existe muito desafio, ainda mais na questão de juventude. Quais são os desafios de liderar, de conduzir esses jovens de hoje? Amém. Eu cheguei.
Bebi aqui um pouquinho de água, porque dentre os diversos desafios que a gente encontra, né, ao liderar, não só a juventude, acho que qualquer ministério, né, liderar uma igreja, né, que tem todos os ministérios, é bem mais difícil, eu sei, mas a gente encontra muitos desafios, né, e muitas coisinhas na juventude, por ser uma faixa etária onde as pessoas estão, assim, descobrindo a vida profissional, né? Passando daquela transição, né? Os adolescentes estão passando, assim, pela transição. Tá saindo da infância, entrando na adolescência, alguns saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Então, assim, é uma faixa etária onde tem muito embate, né? Muito combate interno, tentando descobrir o que eu sou, o que é que eu vou fazer, eu não sei fazer nada, eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer demais, não sei o quê. Né? É uma faixa etária, assim, que o que eu, Dabney, particularmente, mais sinto, assim, de dificuldade é comunicação, né? A gente vive hoje uma cultura na sociedade em geral, onde os adolescentes, os jovens, né, eles estão se fechando. Então, existe aqueles grupos que são fechados, que não se abrem, não conversam, não comunicam. Então, se você não tem uma comunicação clara com o seu líder ele não vai saber o que você está passando, do que é que você está precisando, as novas ideias que precisam ser trazidas. Então, assim, para mim, Dabney, em particular, né, a maior de todas as dificuldades é realmente a questão da comunicação. Porque assim, gente, tá bom? Tá, tudo tá bom, né? Mas aí se não tá bom, aí fala, né, lá. Eu não gostei, não sei o quê. Então, e assim, essa questão da comunicação é importante porque a gente vive num corpo, né? A gente vive numa família. Então, Ícaro, eu não gostei disso que tu fez. Vamos tentar mudar, vamos fazer assim? Vamos, né? Comunicação é muito importante para que o ministério ande. E, né, assim, eu lembro que bem no início era bem mais difícil do que é hoje a comunicação. Hoje já tá melhorando, graças a Deus, né? A questão de comunicação tá melhorando. Eu vejo o pessoal dando mais opinião sobre como ficaria melhor. E isso é muito importante para que a gente consiga avançar, né? E realmente chegar no objetivo que a gente tem de chegar. Ô, pastor Pedro, engraçado que ela tá falando sobre comunicação. Eu lembrei que atualmente a gente no século XXI, né, a gente vê os jovens muito imersos, conectados virtualmente, porém, dentro dessa conectividade existem muitas barreiras que a gente não consegue ser muito claro nas informações e nas diretrizes que nossas líderes falam, né, Dabney? Isso. E um grande problema, na verdade, é que todo desafio, a primeira área afetada é a área da comunicação. A gente olha na questão do relacionamento marido e mulher. Quando existe algum problema, a primeira coisa que é quebrada em casa é esse diálogo. A mulher vai para um lado, o marido vai para o outro, fica sem se falar, fica de cara feia. Então rompe esse diálogo que é fundamental na resolução dos problemas. Isso. Então, nós precisamos ter uma nova mentalidade, uma nova atitude para que quando surgir um problema, uma dificuldade, não é para destruir aquele laço, mas é para fortalecer, para com que aqueles novos problemas que vão vir lá na frente não venha destruir de novo a comunicação. Então, eu acho que é um desafio não só da liderança, como também da juventude, que precisa romper com essas barreiras, derrubar esses muros que existem, porque a gente sabe, muitas vezes a gente se fecha com um problema, a gente guarda pra gente, ou a gente fala só para aquele grupinho que você falou, né? E ao invés de resolver o problema, a gente compartilha o problema com outras pessoas e mais pessoas acabam ficando adoecidas. Isso. Ao invés de ir e resolver e solucionar esse problema. Exatamente. Eu também concordo com o Dabney falou e também vejo, né, que se encaixa muito dentro disso a questão dos relacionamentos, né? Porque a gente sabe que essa fase de pré-adolescência, adolescência, juventude não é fácil, né? É uma questão que é um amadurecimento que vai acontecendo naturalmente, mas que não é fácil para se entender o que é que está acontecendo. E acaba que eu acho que também fica um pouco difícil a comunicação e acaba que também a gente não sabe como é o relacionamento, né, em casa. Aí fica difícil muitas vezes, porque em casa não tem um bom relacionamento com os pais. Aí como é que chega para liderança, né? Como é que chega para a gente ter um bom relacionamento? Eu acho uma dificuldade às vezes isso, mas eu creio que Deus ele vai
trabalhando, vai ajustando e colocando tudo no seu lugar. Ô, irmã Simone, aproveitando já que a senhora falou da questão de também trazer algumas coisas vindo de casa, que às vezes os jovens também traz, que a gente tem que lapidar, tem que direcionar, e a gente sabe que a juventude, ela tem uma energia, né? A gente sabe da Muita. energia, da disposição, da força, da saúde que a gente tem, que nós todos aqui são todos jovens, né? Mas verdade, como é que a verdade. gente Eu sou direciona essa energia para a obra do Senhor? Pois é. Não é fácil não, viu? Mas a gente direciona assim. A gente vai conversando, trabalhando, fazendo outras coisas que possam gastar a energia deles. A gente vai ter, né, um culto aí, né? Não percam. A gente vai ter um culto diferente, aí um culto temático. E é uma forma da gente trazer essa energia deles também, né? De fazer algo diferente para eles, para que eles possam se sentir também, ó, estão pensando na gente. Vão fazer algo legal pra gente, né? Então a gente pensa assim, a gente quer trazer eles para mais perto e fazer o melhor possível, né? Verdade. Já aproveitando aqui, fazendo um merchan da deixa da nossa irmã Simone aqui, falando que dia 7 de outubro, você que está assistindo aí o nosso podcast, já é sábado, tá? Sábado, 7h30 da noite, vai ter o Super Viva Heroes. É um culto temático, vai ser extraordinário, gente. É um culto para você ir fantasiado de super-herói, aquilo que marcou a sua infância, sua juventude, sua adolescência. Então, você pode ir caracterizado e também vai ter premiação para melhor fantasia que você for. Então vai ser extraordinário, pregação temática. Então convida todo mundo, não perde esse culto, porque vai ser muito, muito, muito bom. Então só trazendo mais uma questão que a gente tem que parar para refletir, é muito aquilo que Simone falou, é sobre a bagagem hereditária, a bagagem genética que a gente carrega, né? Então, e a gente tem que também associar que aquela pessoa pode estar passando por um problema ao qual a gente não está sabendo, e vice-versa. E às vezes a gente acha e leva para o lado particular, porque talvez não foi recepcionada da forma que queria ou esperava que ela seria, ou a pessoa talvez falou de uma maneira mais seca, e isso já leva para o lado emocional e vai gerando essas barreiras. Eu acho que a gente realmente precisa parar. Eu acho que é a empatia, né? A empatia pelo outro, é o se colocar no outro, é o pensar mais no outro que faz essa diferença. E Dabni, complementando essa pergunta de Ícaro aí, o que é que a gente poderia fazer para redirecionar essa energia para dos jovens aí? Então, essa questão, né, direcionar a energia dos jovens, é trazer ideias, né? A gente sabe que lidar com a juventude, né, a gente precisa estar trazendo coisas novas, né? Coisas que movimentem eles, coisas que vão instigar os jovens a estar presentes nas coisas da igreja, na obra. Então, a gente realmente sempre tenta trazer a questão também de fazê-los sentir úteis. Então, se eu faço você se sentir útil, você vai ter prazer. Então, direcionar, tipo assim, fulano, tu vai fazer isso, cicrano vai ficar responsável por aquilo, né? Claro que sempre com a supervisão. Então, assim, quando a gente vai organizar o culto, eu e Simone, a gente não faz praticamente nada. Quem organiza o culto é a galera da igreja, são os adolescentes, os jovens que estão ali, que fazem parte do staff com a gente. Então, né, são eles que escolhem o repertório, são eles que escolhem quem vai ficar no acolhimento, são eles que escolhem o que vai se fazer no acolhimento. Então, a gente tem visto ultimamente, né, que o nosso acolhimento está sendo bem diferenciado, né? Então, isso, eu comecei a perceber que quando a gente direciona para eles e dá confiança a eles, tipo, você consegue fazer, faça. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar você. Mas você sozinho, você pode. Então, eu percebi que isso tem funcionado muito. E a gente viu quanto os nossos cultos têm mudado depois que a gente começou a dizer assim, ó, tu consegue fazer sozinho, tu não precisa de mim, não. Precisa de mim, eu tô aqui para direcionar você. Mas você sozinho consegue fazer. Tiver alguma dificuldade, pergunta. Precisa comprar alguma coisa, a gente compra e tal. Mas você sozinho, você pode. E assim, a gente melhorou muito. A gente melhorou em todas as áreas do nosso culto. A gente, assim, deu, acho que uns 90% de melhora a gente conseguiu, né? Que é justamente isso, a gente direciona eles, a eles sentirem prazer, se sentirem úteis naquilo que eles estão fazendo, né? Porque se eu e Simone dissesse assim, não,
a gente vai fazer assim, assim, assado. Não é assim que se lidera, né? A gente precisa deixar com que eles façam e aonde tiver errado, né? Onde a gente vê que não foi legal, chamar e dizer assim, ó, da próxima vez a gente melhora aqui, porque não ficou tão legal, então aqui a gente faz assim, assim, assado, né? E o que a gente também tem feito é sempre, antes dos cultos, a gente tem um momento de imersão em oração. Então, todos os cultos Viva, quem vai servir no culto precisa estar no culto 1 hora antes do culto. Importantíssimo nesse momento. E a gente ora individualmente, a gente faz a confissão de pecados lá de quem está servindo, a gente já faz lá, né, 1 hora antes. Então, o pessoal então a gente já começa o culto naquela atmosfera, né? A gente já sente o Espírito Santo, né? A gente já chora ali, já ora um pelo outro. Então, assim, tem sido um momento muito único, um momento ímpar, que tem mudado muito, né, na questão do relacionamento da nossa juventude também, né, porque isso tá fortificando mais os laços. Então, assim, é uma coisa que a gente tem prezado muito, né, Simone? Em fazer sempre antes dos cursos esse momento de imersão na oração. E, assim, tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção. É algo extraordinário e assim, são algumas chaves que Jesus já libera pra gente nessa questão da inclusão, né? Ele se sentir parte do todo. Então isso é fundamental porque Jesus, quando ele vai e lava o pé dos discípulos e ele volta, ele diz, olha, eu sendo mestre de vocês, eu já fiz isso. Que dirá vocês, o que é que vocês têm que fazer? Então Jesus estava querendo trazer pra gente, vocês precisam servir. A vida cristã, ela se resume ao serviço, a servir. E quando a gente tá fora do nosso propósito, a gente sofre, a gente padece. Quando a gente vem para o nosso propósito que está vinculado ao servir, a gente se sente parte do corpo. Então, quando a gente inclui não só jovens, mas quando a gente inclui pessoas no serviço a outras pessoas, isso começa a nos motivar. Por quê? Porque a gente começa a voltar para o nosso propósito. Então, é aquilo que a gente fala. Quando a gente está em um ambiente de trabalho, que é aquilo que a gente ama fazer, mesmo você trabalhando, você não fica extremamente desgastada ou desanimada. Por quê? Porque você está fazendo algo que está dentro do seu propósito, do seu chamado. Então, assim, por mais corrido que possa ser a minha rotina, polícia, casa, igreja e várias outras coisas, às vezes eu vou pregar sem dormir, largo de plantão, mas quando eu tô lá, eu não me sinto cansado, porque eu tô dentro do meu propósito, entende? Então, quando a gente volta para o nosso propósito, que está vinculado ao servir, que Jesus fez, olha, eu sou mestre e estou fazendo isso. Vocês precisam fazer isso, não porque vocês têm que ser bonzinho, mas é porque vocês vão voltar para o plano e o propósito geral que eu tenho para vocês. Então isso é muito importante para a nossa vida, a gente começar a ter esse tipo de entendimento que eu nasci para servir, eu nasci para ser útil. A minha vida não é um erro, a minha vida não é um engano. Por mais difícil ou mais desajustada que ela possa estar, Jesus está te chamando para você fazer parte. Eu acho que isso é uma grande mensagem de Jesus para a nossa vida. É verdade. Eu estava reparando aqui que a nossa irmã e líder Dabne, e também percebi uma diferença que tem na liderança das duas, que uma já é mãe e a outra ainda não é, né, irmã? Então eu queria saber, pelo olhar da irmã Simone como mãe, como é esse detalhe, esse olhar como mãe para os jovens, para a juventude na nossa igreja? Eu acho que eu tenho um olhar de mãezona, né? De cuidar, de abraçar. Davi fica pra dar os caramba. É bom que tá tudo divididozinho, né? Exatamente. Mas eu gosto muito de realmente me relacionar com eles, de sentar, conversar, de quando vê que tá ali meio tristinho, chamar, poxa, e aí, você tá bem? Como é que você tá? Vamos vir aqui, me dar um abraço. É realmente isso, é um olhar de mãe, né? Um olhar diferenciado. Porque foi como o pastor falou, né? A gente não sabe muitas vezes como foi que chegou de casa. Gente, é jovem, tem problema. Apesar que muita gente diz assim, não tem nenhuma conta para pagar, mas jovem tem problema, né? Então tem muito. Então a gente tem que olhar com esse olhar de carinho, né? De amor, e quando tá ali, vem meio diferente, ir lá, dar um abraço, tentar conversar, tentar puxar. Eu acho que é isso aí, é um pouco disso aí. Que massa. Isso é importante, né? Porque, na verdade, a gente tá vivendo hoje numa geração que mais tem sido acometida pela ansiedade, depressão, medo.
E esse público jovem, a gente vê isso muito acontecendo hoje, coisa que há 20 anos atrás, eu me lembro que na minha juventude, eu sou bem novo, na verdade, tá, gente? Não sou velho não, tá? Mas a gente quase não ouvia falar em depressão, Verdade. em ansiedade, principalmente em jovens. Jovens só brincava, na verdade. Não tinha muito essa pegada aí. E hoje, não só em adultos, mas a gente vê muito em jovens, adolescentes, criança com 9, 10 anos já falando que tá com ansiedade, tá com depressão, tem vários problemas mentais. E aí eu queria que vocês pudessem tocar um pouco nesse assunto, como é que vocês veem a questão da ansiedade, da depressão, do medo nessa juventude hoje, ou o que a gente poderia fazer para tentar ajudar essa juventude hoje? Uhum. Então, né, mais uma vez, eu creio que tudo se inicia pela questão da comunicação, né? Então, assim, se o jovem, né, ele foi diagnosticado com, né, transtorno de ansiedade, com depressão, que são doenças, né? Não é questão, porque muitas vezes as pessoas costumam dizer, né, erroneamente dizer, vai orar que melhora. É porque é jovem que não tem, né? Exatamente. São doenças que precisam ser tratadas, né? Que precisa, sim, de terapia, precisa ter acompanhamento psicológico, acompanhamento com psiquiatra, mas que também na igreja você vai encontrar o refúgio, porque você encontra o refúgio em Deus, né? Deus, ele é o nosso sustento. Então, assim, comunicação. Se você né, jovem, o adolescente, tá passando por esse problema, diz assim, chega pra gente e diz, eu não tô legal, tô passando por isso, isso e isso. Se não quiser contar, diz assim, eu não tô legal, ora por mim, sabe? Então, assim, a gente já vai ter um olhar, né, mais carinhoso. Porque eu não tenho o poder de saber o que é que Ícaro tá passando. Ícaro pode estar aqui sorrindo pra mim, mas pode estar acontecendo milhares de coisas que eu não sei. Então, claro, né, que diariamente eu oro pela vida da nossa juventude, eu oro pelo nosso ministério. Mas, assim, a gente, às vezes, quando a gente sabe que determinado adolescente ou determinado jovem tá passando por algum problema em relação a isso, claro, a gente tem um olhar mais carinhoso, a gente tem um olhar mais cuidadoso, né? A gente tá sempre ali perto, né? Sempre dizendo para ele que a gente tá ali, para que o momento que ele estiver precisando, a gente é só ele chamar que a gente está disposto, né? Porque a gente também não pode chegar e carregar. A minha vontade era dizer assim, filho, vem cá, vem, eu vou carregar, vou botar tu nas minhas costas e vamos embora para tu não saltar. Mas eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que deixar aberto para que quando ele se sinta à vontade, ele venha conversar se ele quiser. Se não quiser, tudo bem, a gente continua orando. Mas é questão da comunicação, né? E assim, sempre instigando também o pessoal a ter um relacionamento com Cristo. Porque quando você tem um relacionamento com Cristo, apesar de todos os problemas que nós passamos, quando você tem um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor, a gente acha o refúgio, a gente consegue ser curado de ansiedade, a gente consegue ser curado de depressão. Porque o Senhor, ele pode fazer tudo nas nossas vidas, né? A gente só precisa permitir que Jesus, ele faça aquilo que ele quer fazer, que é nos trazer a cura, né? Porque a gente não nasceu para ser doente, né? Não é da vontade de Deus que as pessoas adoeçam, né? Isso não é da vontade de Deus, mas a própria Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, né? Então a gente está propício a sofrer essas coisas, mas que não é da vontade de Deus, né? A gente sabe que a vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente subentende, né, que não traz doenças, essas coisas. Então não é da vontade de Deus que a gente adoeça, mas ele tem o poder de nos curar. E se você não consegue sozinho, converse com a sua liderança, né? Porque a sua liderança, ela pode lhe ajudar. Porque quando você conversa com um jovem, você é inexperiente. Aí você tem o seu melhor amigo que tem a mesma idade que você, que também é inexperiente. Claro que o teu amigo pode te ajudar, pode te dar um ombro, mas em questão de aconselhamento, direcionamento, né, principalmente nessas áreas, eu creio que a liderança que consegue trazer, né, conselhos mais maduros, né, um suporte maior. Eu não estou dizendo que, né, que o amigo adolescente ali que tem a mesma idade não vai trazer sim, claro, e é muito importante, né, que se tenha toda essa rede de apoio. Mas eu acho que a liderança tá ali justamente para ser, sabe, aquele, quando ele tá lá quase caindo, dizer assim, vamos ficar em pé, dar aquela sacolejada, dizer, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, a gente tá aqui, vamos embora, porque a gente precisa andar em comunhão,
né? Verdade, verdade. E assim, Dabni falando agora, me veio na mente essa questão de conselhos, né? E quem a gente vai ouvir? Roboão, que é filho de Salomão, quando ele assumiu o reinado, ele vai perguntar conselhos. Ele pergunta a um grupo de conselheiros anciões, antigos, que aconselhavam o seu pai Salomão, e eles dão um conselho lá para ele diminuir imposto, algumas coisas, né? E ele também vai ouvir o conselho dos seus amigos, jovens como ele era, e aí os amigos dele, não, nada de diminuir imposto, coloca mais carga, mais peso sobre esse povo, porque é isso que tem que ser feito. E aí, ao invés dele ouvir o conselho dos conselheiros do seu pai, pessoas que tinham experiência, pessoas que eram mais vividas, né, vivenciadas, houve conselho das amizades de alguns jovens que não tinham experiência, e aí a gente vê o rompimento do reino de Israel, rompendo no reino do norte, que é o reino de Israel, ficaram 10 tribos, e o reino do sul, que é o de Judá, com 2 tribos, por falta de sabedoria em quem a gente vai ouvir. E a Bíblia fala em Romanos que toda autoridade colocada sobre a nossa vida, não só autoridade espiritual, mas autoridade familiar, autoridade civil, toda ela, por mais deficiente que seja, você pode falar, mas pastor, o prefeito da minha cidade é tão ruim, o meu governador, o meu presidente, mas foi Deus que permitiu que essa pessoa estivesse lá, e a gente tem que honrar as autoridades, e a gente tem que entender que essa liderança sobre a nossa vida é Deus querendo usar ela para nos ajudar também. Claro, não invalidando aquilo que Davi falou, né? A ajuda de pessoas que estão ao nosso lado, que querem nos aproximar de Deus também. Ô pastor, a gente passou por um mês, né, de setembro amarelo, que é dia de prevenção do suicídio, né? Isso. E Dabni falando sobre a juventude e o quanto que a juventude é atacada em todos os lados. Acredito que já por ser o futuro da igreja, né? De permanecer aqui na terra e permanecer a missão de evangelizar a todos, né? Então, essa questão de ser atacado, de ter vários problemas dentro da juventude, que às vezes a própria liderança, a gente fica meio que assustado com algumas coisas que acontecem com alguns jovens, que a gente não acredita que pode acontecer isso, mas por quê? Com tanta saúde, com tanta força, com tanta disposição, com tantas oportunidades, né, de crescer tanto na igreja quanto profissionalmente e às vezes acaba tirando a própria vida. Eu queria que a irmã Simone complementasse essa questão de os jovens ser abertos, né? Deixar aí uma ressalva para que os jovens fiquem abertos, para que os líderes estejam disponíveis para conversar, para falar da palavra de Deus, mas que os jovens, a gente tem que entender que os jovens não é super-heróis, né? A gente não é indestrutíveis, mas sim que a gente esteja aberto para conversar também, né? Bom, eu sou mãe de uma menina de 13 anos, né? Então tá ali naquela pré-adolescência, né? E eu acho que a comunicação, ela é a base de tudo, né? A gente volta de novo para comunicação, relacionamento, e eu converso muito com a minha filha. Converso muito. Então, quando ela tá diferente, eu já conheço que tem algo errado. Então, da mesma forma, os jovens. A gente sabe que tem alguns que se aproximam mais, outros menos. A gente pede, né, para que eles deem essa abertura, para que a gente possa também conversar, cuidar se for necessário, instruir. Tem alguns que são mais próximos, tem alguns que de vez em quando eu vejo que tá meio assim, eu chamo, digo aí, vamos conversar? Como é que você tá? Tá passando o quê? Não, mas porque, né? É porque nada para mim dá certo. Não, não pensa assim, não. A gente tem que conversar. E a gente pede, né, para que eles deem essa abertura. Porque a gente tá aqui realmente para amar, para cuidar. Eu sei que ninguém gosta de levar caramba. É verdade. Mas de vez em quando, qual é a mãe, né, que de vez em quando não pega o seu filho e diga, ei, tá errado. Não pode fazer isso. Então a gente da mesma forma. A gente vai tratando e cuidando com amor. A gente trata, cuida, de vez em quando repreende, depois ama. Abraça, aperta, dá beijo, cheiro e fica assim. É verdade. É isso aí. Pessoal, vocês que chegaram aqui, nesse momento aqui, aproveita, pessoal. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal da Igreja Ressurreição Pombos, que está no YouTube agora, com a playlist separada para o nosso podcast Renovation Cast, beleza? Também segue a gente no Instagram, @RenovationCast. Lá vai ter novidades dos próximos convidados, vai ter cortes e muito mais, tá bom? Gente, uma coisa interessante que vocês passaram para mim aí e me veio à mente é da importância do relacionamento e intimidade, para que a gente possa disciplinar
da maneira sadia, né? Então, assim, vamos trazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu convido o Ícaro para ir para minha casa, pra gente conversar um pouquinho, tomar um suco. E aí Ícaro chega lá, derruba o suco no chão. E aí eu chego por trás de Ícaro e dou uma tapa nele. Ícaro! Apanhar de graça. Cuidado, tu derramou o suco no chão, não pode fazer isso. E assim, devido a essa falta de intimidade que eu tenho com o Ícaro, eu tenho certeza que ele nunca mais vai lá em casa. Porque essa tapa passou uma mensagem de agressão para Ícaro. Porque a gente não tem um vínculo de intimidade e de amor. Mas quando você faz isso com o seu filho, que você dá uma tapinha na bunda dele, e ele pode até chorar no momento, que ele não entende, mas depois de 10 minutos ele vai estar lá te abraçando de novo. Ele vai estar lá no teu braço, te cheirando. Por quê? Porque tem relacionamento, tem intimidade, tem amor na relação, entende? Então, eu percebo que muitas vezes, às vezes é isso que falta, um feeling nós como liderança e talvez a juventude, a gente tentar se aproximar e gerar esse vínculo de intimidade e amor, porque quando a gente der uma tapa, não que a gente vai dar uma tapa, mas quando a gente for falar uma palavra que possa soar de maneira mais pesada, ele não entenda como uma agressão, mas entenda como um ato de amor, que mesmo que naquele primeiro momento ele chore, ele ache ruim, mas que ele entenda, caramba, isso é amor dela por mim, entende? E é por isso que é tão fundamental essa intimidade, esse relacionamento, o discipulado na vida, né? E é a nova série de sermão que a gente vai estar iniciando na nossa igreja, Discípulos fazem discípulos, porque isso é fundamental para a nossa vida, tá? E aí, trazendo outra tratativa para a gente falar um pouquinho aqui, e é algo que eu vejo muito, e eu tenho isso também, né? A gente se distrai muito fácil. A gente perde a atenção e o foco muito fácil. É incrível. Quando eu tô fazendo uma pregação, alguma coisa, eu começo a fazer a pregação lá, aí eu paro, pego o telefone, vou ver alguma coisa, vou ver outra coisa, aí paro, aí eu levanto, vou beber água, volto, pego uma castanha, vou comer, porque a gente tem dificuldade de focar nas coisas. E o mundo que a gente vive hoje, o mundo do entretenimento, que é muito grande, tá? Então isso ainda corrobora para nos afastar daquilo que Deus quer. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de como lidar com as distrações do dia a dia para nossa vida cristã. Isso. Quer começar? Pode começar. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto dessa questão de lidar com as distrações é realmente, né, a gente procurar nos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo. Isso aí ele tem que ser primordial em tudo na nossa vida. Né, primordial em todas as questões. E lidar com as distrações, né, é muito difícil, principalmente na juventude, né, porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. O tempo inteiro, né, a gente vê que o mundo, né, o Satanás, ele traz coisas muito atrativas, porque a juventude, ela é forte, né? Verdade. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Então, assim, a gente tem essa força, né, de fazer, de agir, né? A gente não é o futuro. Eu costumo dizer que a juventude não é o futuro da igreja. Eu costumo dizer que a juventude é a igreja hoje presente que tem força para buscar o pessoal que está lá fora. É verdade. A gente, né, a juventude, não que as pessoas mais velhas não tenham, mas nós temos essa força, né? A gente tem saúde, a gente tem ânimo, né? A gente gosta de fazer coisa animada, de sorrir, de brincar, de pular. Então, assim, nós temos essa força de ir lá, de buscar as pessoas que estão lá fora, através do nosso testemunho. E lidar com distração é muito difícil, né? Porque a gente, é justamente isso, né? Quando eu vou fazer meu devocional, eu desligo meu telefone. Porque se eu não desligar, eu não consigo fazer o meu devocional. É incrível. Uma vez eu fui fazer o devocional por um aplicativo que ele só funciona conectado na internet. Parece que o pessoal adivinha. Quando eu tava lá concentrada, eu tava orando, tava chorando. Aí o celular começou, prim, prim, prim. E eu não consegui mais terminar de orar. Desconectou do céu e conectou na terra. Exatamente isso, sabe? Então, assim, eu desliguei o Wi-Fi. Eu disse assim, eu não vou fazer por aqui mais não. Vou terminar do jeito que eu termino sempre. Porque senão eu não tinha conseguido. Então, a gente precisa ter foco. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Eu acho que isso ajuda, né, a gente a lidar com as distrações. Então, se eu sei onde eu quero chegar,
Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou olhar para o alvo, que é Cristo. Então, se eu quero, né, herdar as mansões celestiais, se eu quero morar no céu, se eu quero trazer um familiar meu que não é, que é do mundo, eu quero trazer ele para a igreja, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso dar testemunho. Então, como é que eu posso dar testemunho? Sabe? Eu acho que a gente precisa saber o que a gente quer. Então, como é que você descobre o que você quer? Vai orar. Vai construir um relacionamento com Cristo. Porque se você não construir um relacionamento com Cristo, você vai ficar perdida a sua vida inteira. Por isso, né, que tem gente aí que tem 30, 40, 50 anos de igreja, mas tem a mesma maturidade espiritual de uma criança. Sabe? Porque não procura um relacionamento profundo com Cristo. Dá prioridade para Deus, né? Você precisa dar prioridade. Então, se você dá prioridade, você sabe o que você quer fazer, e isso vai ajudar você a lidar com as distrações. Também concordo. Acho que um relacionamento, né, profundo com Cristo, tá buscando fazer devocional, tá na igreja, tá no culto, porque Jesus disse, né, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, ele já tá direcionando a gente o que é que a gente deve fazer. Então, o foco é quem? É Cristo. Então, eu vou focar aqui. Eu vou focar em Cristo. Eu vou fazer meu devocional, eu vou servir. O que pedir para mim fazer, eu vou servir com amor, eu vou fazer com amor. Eu acho que o foco é esse. É Jesus. É verdade. Embora que às vezes doa aquilo que Jesus está direcionando a gente, o foco é ele. Se a gente não colocar prioridade, né? Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente sempre vai querer, a carne, né? O humano da gente sempre vai escanquear Isso. a palavra do Senhor. É. E eu lembrei agora a questão de devocionais, que é uma prática, né? Diária. E se a gente não colocar Deus em primeiro lugar no nosso dia, o nosso devocional, a gente sempre vai ficar remoendo, e a gente não consegue ter uma intimidade com Deus. Eu me lembro que eu comecei a fazer devocional e eu estipulei um horário para fazer. E sempre aparecia alguma coisa para fazer. Ou eu passava do horário para acordar, ou aparecia algum trabalho, ou aparecia alguma coisa para fazer fora de casa. E eu estipulei, não, pode estar chovendo canivete. Eu faço nesse horário. E hoje eu não consigo mais sair ou fazer outra coisa sem fazer meu devocional. Se eu não fizer meu devocional, no dia eu fico só pensando naquilo. E a gente vai, aos poucos, ter uma maior intimidade e entendendo os detalhes da palavra do Senhor que ele quer trazer para nós. É interessante perceber, e Jesus fala isso, né? Quando ele deixa Pedro, Tiago e João lá para orar, enquanto ele tá orando lá no Getsemane, quando ele volta, eles estão dormindo, né? E aí ele fala, olha, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que Jesus queria falar com isso? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele queria falar que a carne, ela se opõe àquilo que é espiritual. Então, ler a Bíblia é algo espiritual. E é por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, que a gente abre a Bíblia e começa a ler, a gente começa a bocejar, começa a dar sono, começa a dar preguiça. Por quê? Porque aquilo que é espiritual, a carne ela vai se indispor. Mas se naquele mesmo momento que você está com sono lendo a Bíblia, você parar e for assistir um jogo de futebol, for jogar um joguinho no telefone, o sono acaba. Porque a carne ela sente naquilo que é bom para ela, ela se anima. Mas aquilo que é espiritual, ela vai sempre se opor. Então, a gente tem que ter muito cuidado verdadeiramente com essa questão de distração, porque vai ser assim, no que for espiritual, seu corpo vai se indispor, você não vai sentir vontade, mas naquilo que a carne gosta, que é passar algumas horas no Instagram rolando feed, que é passar na Netflix maratonando série, é ficar lá no YouTube vendo coisas, então ver TikTok, então isso vai ser muito atrativo para sua carne e ela vai gostar disso. E é por isso que as distrações têm roubado tanto as prioridades que deveriam ser de Jesus na nossa vida e está sendo outra coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. E a gente queria que vocês deixassem algumas indicações de livros, de literatura. Claro, a primeira literatura que a gente sempre indica que todo mundo tem que ler é a Bíblia Sagrada. Todo mundo tem que ler a Bíblia Sagrada, tá? Então, mas a gente queria que vocês indicassem algumas literaturas que seriam literaturas obrigatórias para a nossa vida cristã, ou para a juventude, ou um livro que você leu que marcou a sua vida e deu uma guinada na sua vida espiritual. A gente queria que vocês deixassem algumas indicações pra gente. Pronto. Eu vou deixar aqui 3 indicações, né? Que, inclusive, um livro eu terminei de ler agora, né? A gente sempre costuma indicar, né? Aquele que a gente terminou de ler. Que é um livro que eu acho que, assim, todo mundo devia ler esse livro.
Quem trabalha com jovem, quem não trabalha com jovem, todo mundo deve, que é Ministério com Jovens, que é do pastor Marcos Madalena. Que livro incrível. Que livro extraordinário, sabe? Quando esse livro ele me abriu tantos olhos para a questão ministerial da juventude, sabe? Ele tem, porque né, o pastor Marcos Madalena é uma referência para a gente, sim. né, em questão de ministério com a juventude, né? Que inclusive o outro livro que eu vou indicar também é dele, que é o Criativice. Todo mundo deve ler esse livro. Todo mundo, sabe? Quando o senhor pastor me indicou ler esse livro, eu confesso que quando eu olhei para o título do livro, eu fiz... que título de livro é esse? Criativice. Meu Deus, sem criatividade nenhuma. Julgar o livro pela capa, né? Exatamente. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu... Gente do céu, realmente, sabe assim, foi um livro que eu li ele em janeiro desse ano, mas assim, foi um livro que, sabe, virou. Eu acho que eu terminei de ler o livro em uma semana, né? O pastor até fez assim, já terminasse, eu disse, já, pastor, eu terminei, porque é um livro que ele abre seus olhos, né? Não só para a questão da criatividade, mas acho que em tudo, né? Inclusive, né, nesse livro ele diz que se você diz que você não é uma pessoa criativa, você nega a natureza de Deus. Porque Deus, ele é criativo. Né? Ele nos criou. E tem porção dele em você. Então, como é que você diz que você não consegue fazer tal coisa? Quando você duvida da sua capacidade de fazer alguma coisa, você não está duvidando de você. Você está duvidando daquilo que Deus mandou você fazer. Então, assim, foi um livro que também me fez parar de reclamar. Sabe? Muito bom. Porque, né, a gente costuma reclamar muito Sim, de tudo, né? Então, assim, eu realmente, outro livro, né, que me chamou muita atenção, e um livro que me marcou muito, acho que também todo mundo deveria ler, é Paternidade Bem Resolvida. Que livro lindo, que livro extraordinário, sabe? É um livro que a gente consegue ver realmente, sabe? O amor de Deus por nós, o quão Deus trabalha, sabe? Acho que a gente... problema de paternidade, né, mal resolvida, ela é sinônimo de afastamento de Deus. Então, quando você resolve, quando você descobre quem você é em Deus e quem Deus é verdadeiramente, que você resolve essa questão, o seu relacionamento com Deus, ele muda totalmente, sabe? Então, assim, foi um livro que foi realmente também uma virada de chave na minha vida. São 3 livros maravilhosos. Ótimo. Também. Eu tenho um livro, né, para indicar, que foi um livro que me marcou bastante. Foi ali, quase faz um tempinho já que eu li ele. Eu acho que eu vou ler de novo. Mas foi o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Foi ali que eu entendi o que Deus tinha para mim, o direcionamento, né, que ele tinha que me dar, o propósito da gente como aqui na Terra, né, como cristão, o que é que a gente deve fazer. Então, foi um livro que me deu bastante direcionamento, sabe? Foi muito bom na minha caminhada cristã e ajudou a dar clareza aquilo que Deus tinha para mim. Né, deu sentido realmente à minha vida. E tem outros também. Eu li um também que é muito bom, de Max Lucado, né, Conectados com Deus, que nos ajuda, né, a conectar com Ele. É um livro muito bom também. Eu indico a ler. E um livro que eu comecei a ler agora, que foi um tapa na minha cara, que é O Deus que Destrói Sonhos. Porque a gente acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Tu lembrou o autor? Eu anotei aqui, é Rodrigo. Agora, Rodrigo, não lembro o sobrenome. Tá. Mas é Rodrigo alguma coisa. Certo. O Deus que destrói sonhos. Sim, é muito bom. É maravilhoso. A gente acha muitas vezes que, por a gente estar na igreja, né, muitas coisas ruins não vão acontecer, né? Gira tudo em torno do nosso umbigo. Às vezes pode chegar alguma fase da nossa vida na igreja que a gente esteja assim, né? Tá tudo muito bom. E é um livro que dá um tapa na cara do cristão. É um livro muito bom. Muito bom, É muito bom. Que legal, que massa a gente conversar sobre a juventude, né? Saber falar os problemas, ajudar, direcionar, e essas dicas aí é muito importante. Para o pessoal que não gosta de ler, qual é a melhor dica para começar a ler, pastor? A melhor dica para começar a ler Começa a ler. é começar a ler. É lendo, na verdade. É lendo. É começar por obrigação, né? Colocar aquilo como um hábito, né? Porque tudo que se torna hábito na nossa vida
facilita a nossa gestão mais lá na frente, tá? Então a gente começa com pequenas disciplinas. Começa a botar lá 5, 10 minutinhos, valendo 5 páginas todo dia lá, que logo lá na frente você vai começar a gerar prazer naquilo que no início foi sacrificial. Então isso é fundamental. Dabney falou sobre o livro Criativos e me fez lembrar de um livro que eu acabei de ler também, que ela falou sobre o Deus, um Deus criativo, o Deus que criou o céu e a terra, e que a gente é a imagem e semelhança dele. E um livro que me fez pensar muito sobre a questão do perfeccionismo, o quanto que o perfeccionismo nos trava, nos deixa em a gente não entrar em ação. A gente não entra em ação, a gente trava por medo, por ansiedade, por todas essas coisas humanas que tem dentro da gente. O nome do livro é O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que a melhor forma da gente praticar alguma coisa que vai edificar a gente é praticar. Não existe teoria mirabolante. A gente tem que praticar, nem que seja uma folha, nem que seja uma página, nem que seja 10 minutos, mas a gente tem que praticar, tem que colocar em ação. Verdade. A gente queria que vocês, para a gente poder finalizar, deixassem uma frase, um versículo para a juventude, para quem é cristão. Fique bem à vontade, mas eu queria que vocês deixassem uma frase. Pode botar, botar. Ai, gente. Eu acho que falar, né, com a juventude é falar com amor, né? Eu acho que a gente deve sempre trazer isso com amor, com carinho e se sintam amados, né, pela gente. Muitas vezes eu acho que tá indo uma porta aí meio entreaberta. Eu acho que essa porta precisa ser aberta para que a gente possa ter um relacionamento melhor, mais amável, mais saudável. E a gente precisa que isso seja dos dois lados, né? Precisa ter amor. Eu acho que é isso que eu quero deixar hoje, sabe? Que a gente deve fazer tudo com amor, tratar com amor, cuidar com amor. Eu acho que é isso. Amém, amém. Isso. Eu queria, assim, né, eu queria deixar mais realmente, né, para os jovens, né, direcionando para os jovens da nossa igreja, né, que vão estar ouvindo esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Vai estar todo mundo escutando. Aleluia. Então, o que eu queria dizer para vocês não é a Bíblia, não é nenhuma frase de efeito, nada, mas é que eu, Dabney, né, Simone, nós amamos vocês. E nós estamos aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisam. Então, comuniquem-se conosco, digam, dê dicas, né? Porque a gente precisa da ajuda de vocês para fazer o nosso ministério andar, né? A Bíblia diz que nós somos um corpo e o corpo, para que ele funcione, todos os membros precisam estar funcionando. Então, para que o nosso ministério cresça, para que o nosso ministério ande, nós precisamos de todos vocês jovens, todo mundo junto, em união, né? Para que a gente consiga andar, tocar todos os nossos projetos. A gente tem projetos gigantescos para a juventude, mas que sozinhas, eu, Simone e o pastor não conseguimos. A gente precisa de todo mundo incluído e a gente precisa da força de todo mundo. E é isso. Amém. Isso aí. Amém. Então, acho que a palavra é amor e disposição. Não é isso? Gostaria de agradecer a presença das líderes do Ministério Jovem, daqui da nossa Igreja Anglicana Pombos, e agradecer também a todos que ficaram aqui até o final do nosso querido podcast Renovation Cast, e agradecer também em nome de todos do staff a vossas disposições para estar aqui conosco, conversando com essa palavra, através da palavra do Senhor, com todo o direcionamento para impactar os jovens e direcionar no caminho do Senhor, não é isso? Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, a vossa audiência, e aproveita, não esquece, deixa o like, compartilha no nosso canal Ressurreição Pombos e também acompanha nós no nosso Instagram, @RenovationCast, tá bom? Fique na paz de Deus e até a próxima. Tchauzinho.